Olá, tudo bem? Aqui é o professor Danilo. Então estamos em mais um vídeo, dessa vez não será um tutorial, vai ser uma aula, né? Uma aula falando sobre a barragem periódica de Mariana a Brumadinho. Então vou comentar algumas coisas sobre Mariana e sobre Brumadinho e no final da aula vou mostrar um pouquinho sobre a característica química do que tinha dentro dessa lama. Esse vídeo aqui, ele mostra como funciona uma barragem. Vamos ver? O minério de ferro é uma rocha. As mineradoras vão escavando em níveis para retirar o material das montanhas. Nesse tipo de extração, se usa água. A mineração separa os pedaços de rocha com porções de minério do material que não vai ser usado, composto por pedras e rochas misturadas com terra. Esse material descartado vira um tipo de lama, que é depositado em barragens de rejeitos, uma estrutura usada para evitar que minérios ou resíduos sigam para os rios. O vídeo foi bem esclarecedor, mostrando como funciona uma barragem, tecnicamente como ela deveria funcionar, certo? Veja que aqui eu tenho um antes e depois do rompimento de uma barragem, da barragem de Mariana. Olha o antes, como fica tudo bonitinho, casas, vilarejo, agora o depois, lama. Você pode perguntar, Danilo, isso aqui é muito recente, esses rompimentos? Não, gente. Esse artigo mostra que desde 1986 nós já temos uma série de rompimentos. Veja só, em Itabira matando 7 pessoas em 86, em 2001 a morte de 5 operários. Em 2003, 600 mil pessoas sem água em Cataguases. Em 2007, desalojando 4 mil moradores, afetando 4 municípios. 2008, desalojando 40 famílias. Em 2014, atingiram vários cursos d'água. Então, era uma tragédia que aparentemente aconteceria depois de um modo um pouquinho maior. Olha só. O que diz a lei? Tecnicamente, a Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010, ela estabelece uma política nacional para os resíduos. Okay? Então, existe uma lei para um tratamento adequado para esse tipo de resíduo. A resolução CNRH número 143, de 10 de julho de 2010, estabelece categoria de risco para as barragens. Veja só. A categoria de risco 1, característica técnica, 2, estado de conservação e 3, plano de segurança para essas barragens. Qual é a característica de risco? É a soma dessa pontuação, ou seja, a pontuação 1, 2 e 3. Vejamos como isso funciona. As faixas de classificação, elas estão em alto, médio e baixo. Se aquela soma que eu mostrei anteriormente for maior ou igual a 60, perceba que vai ser um risco alto. Ou se o estado de conservação for igual a 10. Perigoso. Médio, entre 35 e 60, e baixo, menor do que 35. Nós temos uma outra classificação, essa aqui é a categoria de risco, mas nós temos o dano potencial associado, que é o DPA. Esse dano potencial pode ser alto, médio ou baixo. Se o DPA for maior ou igual a 13, um dano alto. Se o DPA for entre 7 e 13, médio. Se for menor que 7, baixo. Note algo importante. Se o risco for alto, não necessariamente vai ter um dano alto. Esse dano pode ser baixo. Mas, se você tiver um risco baixo, pode ser que tenha um dano alto. Depende da barragem, depende da quantidade de material que tem lá. Okay? A portaria 70.389, ela mostra um sistema integrado de segurança no qual é necessário qualificação de profissionais técnicos, okay? Tem que ter um conteúdo mínimo de detalhamento e revisão periódica para segurança e plano de ação de emergência. Será que nós temos? Será que nós tínhamos? É para se pensar. Olha essa imagem aqui. Uma imagem para mim forte, trágica. Temos uma casa, perceba que tem as portas, elas estão pela metade. Gente, não é porque a casa é pequena. Essas portas estão pela metade porque elas estão soterradas pela lama. Tá? A lama da barragem de Mariana. Essa reportagem de novembro do ano passado, novembro de 2011, diz:
Vale omitiu problemas na barragem de Brumadinho antes do rompimento, diz a Agência Nacional de Mineração. Okay? Quem quiser conferir, o link está aqui embaixo. Uma outra reportagem da Rede Brasil Atual: CPI aprova 22 indiciamentos por assassinatos no rompimento da barragem do Vale em Brumadinho. Também uma reportagem do ano passado. Este vídeo ele vai mostrar o rompimento exato da barragem de Bento Gonçalves. Eu quero que vocês notem o desespero dos trabalhadores que estavam naquela região. Meu Deus do céu! Você tá doido, moço? Imagine você naquela situação, gente. É desesperador. A lama que saiu de lá, ela percorreu 663 quilômetros, afetou a vida de 35 municípios em Minas Gerais e 4 no Espírito Santo, saiu de um estado para o outro, deixando cerca de 12 milhões de pessoas sem água. Fonte, aqui embaixo. Os rejeitos saíram desta região, que é o rejeitos da barragem, e foram percorrendo até chegar e desaguar no mar. Então eles saíram daqui de Minas Gerais para o Espírito Santo, da barragem, até chegar ao mar. Então na noite do dia 6 do 11, até a noite do 6 para o dia 10, então por volta de 3 a 4 dias, ele percorreu 2 estados, afetando vários municípios. Temos um antes e depois do rompimento, no qual nós temos uma região na esquerda toda verde e uma região na direita toda marrom, ou seja, lama dessa barragem. Tá? Um outro rompimento. Um rompimento agora, essa notícia de do dia 1/2 de 2019, né, do ano passado. Mostrar o exato momento que ocorreu o rompimento da barragem de Brumadinho. Em segundos, ela se desmanchou e se transformou num tsunami de lama. A cena lembra a de uma implosão. Os efeitos serão sentidos por no mínimo 100 anos. Um mês após a tragédia, nós tínhamos 100 toneladas de peixes mortos. Até o momento que eu preparei esta aula, tínhamos 257 mortos identificados, 18 desaparecidos. Uma situação triste, uma situação trágica. Esta barragem de Brumadinho, que é a mais atual, ela tinha apenas 25% da anterior, ou seja, ela era menor. Né? O que eu quero que vocês vejam aqui são 3 imagens, né, de pessoas desoladas. Veja, nós temos a imagem maiorzinha aqui na esquerda, uma imagem um pouquinho aqui na direita, pessoas olhando possivelmente para sua casa, para os parentes desaparecidos. Ali em cima nós temos um bombeiro trabalhando incansavelmente para encontrar alguém vivo ou até mesmo alguém morto, né? Ou um animal, né? Tentando recuperar, ver o que era possível de ser feito. Para que vocês tenham uma noção de volume, eu estou falando de metros cúbicos. Na sua casa, se tem uma caixa d'água de 1000 litros, ela equivale a 1 metro cúbico. Olha o que aconteceu em Mariana. 50 milhões de metros cúbicos derramados, ou seja, é como se 50 milhões de caixas d'água rompessem no telhado da sua casa. Em Brumadinho, um pouco menor, mas ainda muito alto, 13 milhões de caixas d'água. Gente, é coisa pra caramba, tá? Eu quero mostrar aqui apenas um contraponto entre a visão da mídia e a visão científica. Não é que um é verdade e o outro não é isso. A visão da mídia, uma visão que vai tentar atingir um determinado público, né? Então trabalha bastante com as emoções, colocam bastante imagens. Agora a visão científica, ela vai procurar mais quais são os danos potenciais para o ambiente, para os animais, para os seres vivos. Então nós temos aqui reportagens que eu utilizei para montar a aula, assim como artigos científicos que eu também utilizei. Vamos ver agora o que tem na lama. Eu tenho uma tabela, nessa tabela tem vários metais. A gente vai ver 3 deles, ok? Eu tenho metal chumbo, arsênio, níquel, cobre, alumínio e manganês. E tivemos pontos de amostragem. Esses pontos de amostragem foram retirados, né, amostras para serem analisadas e ver a quantidade que nós tínhamos desses metais.
3 pontos e temos 3 valores para cada um deles. O VPM significa valor máximo permitido de acordo com a resolução do CONAMA 35705. Valor máximo permitido não quer dizer que tenha que ter isso. É o máximo que pode ter para que não cause problemas para a vida de alguém. É isso. Vamos analisar primeiramente o chumbo. Veja, o valor máximo permitido é 0,033. A concentração é em miligramas por litro. O ponto 1 está abaixo, a 0,013, você fica feliz, né? Mas acontece que o ponto 2 e o ponto 3 estão dando praticamente o triplo do valor que pode ser permitido para um ser humano. Daí, professor, o chumbo tem algum problema para o organismo? Alguns, né? Por exemplo, nefropatia, no sistema cardiovascular, danos fetais, produção de vitamina D, problemas gastrointestinais e cólica. Vamos analisar mais um desses elementos. A mesma tabela, vou analisar o cobre. O valor máximo permitido para o cobre é de 0,013 na última coluna. Veja que em todas as amostras nós temos valores superiores ao que é permitido. 0,062 já está dando aí mais ou menos 6 vezes mais do que o valor permitido. Agora quando a gente fala de 1,11, 1,4, muito maior, cerca de 9 a 10 vezes mais, ok? Cobre dá problema pra gente? Alguns, né? Por exemplo, coma, hemólise, que é o rompimento de hemácias, taquicardia, necrose, que é a morte, né? Hepática, a gente está falando de fígado, né? Hemorragia intestinal e possivelmente a morte. O último, para a gente finalizar, alumínio. O valor máximo permitido, 0,2 miligramas por litro. Olha esta quantidade, gente. No ponto 1, 0,4, nós estamos falando do dobro. Agora no ponto 2, no ponto 3, nós estamos falando aí de 9,4 e 8,9. Cerca de 40 a 50 vezes mais. O primeiro problema ali, possivelmente o Alzheimer. A discordância se o alumínio realmente causa ou não causa o mal de Alzheimer, mas existem evidências que pode ocasionar e problemas no tecido nervoso, ok? Gente, deixo aqui uma pergunta, né? Terminando a nossa aula, deixo uma pergunta: foi crime ou foi acidente? Não quero dizer se foi um ou se foi outro, porque não sou dono da razão, mas gostaria muito que quem chegou até aqui e viu este vídeo até este momento deixasse os comentários aqui para eu saber a sua opinião. Obrigado por ter chegado até aqui, por ter assistido o vídeo. Curta este vídeo, compartilhe com quem você puder. Se você quer se aprofundar no assunto, veja os links que eu deixei, vários links de vários artigos e reportagens para que você possa se aprofundar, ok? Vamos lá e bons estudos!